Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Nesse vídeo nós vamos explorar o mundo das línguas orientais, as línguas faladas no leste asiático, a região mais populosa do mundo. Línguas como chinês, japonês, coreano, tailandês, vietnamita, mongol, malaio, cambojano, tibetano, birmanês. No que elas são parecidas, no que elas são diferentes entre si. Como regra geral, vale o princípio de que praticamente cada um desses idiomas, tanto do leste asiático quanto do sudeste asiático, são completamente diferentes entre si, com exceção de algumas características superficiais que meio que passaram de idioma para outro com a convivência muito prolongada, e também o vocabulário em comum que foi tomado geralmente do chinês através dos milênios pelos vários povos do Oriente. Eles não têm muito a ver, eles não têm uma origem comum e realmente eles não se entendem de maneira nenhuma entre si. E mesmo no quesito sonoridade, alguns idiomas até podem só parecidos entre si, mas a maior parte nem mesmo na pronúncia tem essa similaridade que os ocidentais imaginam. São línguas com sonoridade muito diferentes e dá para distinguir, mesmo sem entender nada, com base apenas na pronúncia do idioma. Então no Oriente a gente tem uma série de famílias linguísticas diferentes e algumas línguas até isoladas. O japonês e o coreano seriam línguas virtualmente isoladas. Não há realmente uma língua que seja aparentada, seja o japonês, seja o coreano ou as duas entre si. Havia uma teoria de que essas línguas pertenceriam à família altaica, porque elas têm algumas características similares às línguas ditas altaicas, que incluem o antigo manchu, o mongol, algumas línguas da Sibéria, as línguas túrquicas da Ásia Central. E o japonês e o coreano, em tese, poderiam pertencer a essa família, ou pelo menos terem sido influenciadas por essa família linguística, por esse grupo linguístico nativo do norte da Ásia, antes desses povos migrarem para a Península Coreana e para o arquipélago japonês. Mas na prática são considerados idiomas isolados, sem parentesco com idiomas de fora. O chinês, ele em si já é uma família linguística atual, porque as línguas que derivam do chinês clássico já viraram línguas separadas: o cantonês, o mandarim, o hakka, o xiang, o gan, o wu. Passaram o mapa aí. As várias formas de chinês, as línguas chamadas siníticas ou chinesas modernas, que derivam do chinês clássico, do chinês antigo, que era falado na região do que hoje é o nordeste da China. E o chinês, essas línguas chinesas, são um ramo da família sino-tibetana, que inclui o tibetano, várias outras línguas da região do Tibete, dos Himalaias, e também o birmanês e algumas outras línguas da região da Birmânia e do Sudeste Asiático. I'm in Burma. Burma? You most likely know it as Myanmar, but it'll always be Burma to me. Mas não inclui o tailandês, não inclui o vietnamita, nem nenhuma língua do Sudeste Asiático. Só inclui realmente no Sudeste Asiático só o birmanês e algumas outras línguas pequenas regionais. Pulando para a península da Indochina, propriamente dita, a gente tem o vietnamita, que é uma língua austro-asiática, junto com o cambojano. Essas duas línguas são muito diferentes entre si. O cambojano seria o representante mais típico da família. O vietnamita ele foi altamente influenciado pelo chinês no decorrer de sua história. Ele adotou os caracteres chineses, adotou um vocabulário chinês muito extensivo e acabou ficando até foneticamente achinesado. O tailandês já é uma outra família, seria a família Tai-Kadai, ou Kradai, que seria... Também ela foi influenciada pelo chinês bastante, especialmente as línguas do sul da China, porque originalmente os tailandeses, os antepassados dos tailandeses, teriam vivido no que é hoje o interior do sul da China. Depois eles foram migrando para o Sudeste Asiático, até deslocando os cambojanos antigos e abrindo espaço para fazer a atual Tailândia. A língua do Laos, chamado laosiano ou Lao, é uma língua bem parecida ao tailandês moderno. Deve ter se separado do tailandês há cerca de 1000 anos, é mais ou menos que nem o português e o italiano. E mais para baixo na península a gente tem, na península Malaia, o malaio e as línguas da Indonésia, que eu não vou tratar aqui com muito detalhe, porque são línguas já de uma enorme família chamada Malaio-Polinésia. Essas línguas Malaio-Polinésias também incluem as línguas das Filipinas e constituem uma das maiores famílias linguísticas do mundo, com centenas e centenas de línguas, que eu vou falar aqui só brevemente nesse vídeo. E ao norte da China a gente tem o mongol, que já mencionei na hipótese altaica, né, uma língua que era considerada altaica. A família altaica não é mais considerada uma família,
é geralmente usada no máximo como um agrupamento de línguas que tem similaridades devido à convivência prolongada entre seus membros. Então o mongol teria similaridades com o manchu, teria similaridade com as línguas túrquicas, com as línguas da Sibéria, mas hoje a gente fala do mongol e algumas outras línguas da região como uma família mongólica, mongoliana, porque realmente não dá para traçar uma protolíngua em comum com as línguas túrquicas, nem com as línguas manchus, coreana e japonês. E nós temos também a pequena família tungúsica, que pertence também à antigamente famosa língua manchu. A língua manchu era considerada praticamente extinta, mas eu pesquisei aqui recentemente, parece que encontraram 10 falantes nativos, e o governo chinês está fomentando cursos, até cursos online de manchu, para que os 10 milhões de pessoas que são etnicamente manchus no nordeste da China possam aprender sua língua de novo. Os manchus eram um povo que conquistaram a China lá pelo século XVII, se não me engano. A última dinastia chinesa era Manchu. Então a China foi governada por manchus no final da época imperial chinesa. A Cidade Proibida, a famosa Cidade Proibida, que era o lar da gigantesco castelo fortaleza da família real chinesa, imperial chinesa, até o início do século XX, tem inscrições em chinês clássico e em manchu, lado a lado. Só que a língua manchu, eventualmente os manchus se incorporaram tanto à China que seu sucesso fez com que sua própria língua se tornasse extinta, uma coisa bem interessante nesse aspecto. As outras línguas tungúsicas são línguas na Sibéria, como o Evenki, que é uma língua tribal ali da Sibéria, a parte que pertence à Rússia. O manchu pertence ao ramo sul das línguas tungúsicas, junto com o Jurchen, que é uma língua extinta também, e o Xibe, que é a única língua tungúsica hoje um pouco mais falada. Ela é falada por cerca de 30 mil pessoas na região da China Ocidental, já aquela parte do Xinjiang, e é a maior língua tungúsica atualmente. Uma outra família linguística do Extremo Oriente que é muito pouco conhecida, até pouco tempo atrás era considerada parte da família sino-tibetana, é essa família aí, Monyen, ou Miao Yao, de línguas geralmente consideradas bastante regionais, quase tribais, do sul da China, norte do Vietnã, Laos, um pouco também no norte da Tailândia. Inclui algumas daquelas famosas tribos montanhesas do Laos e da Tailândia, inclusive aquelas que têm mulheres com anéis no pescoço, embora essas tribos também tenham línguas de outras famílias. E é uma família com características bem orientais, tipicamente similares ao chinês e ao tailandês, como ordem das palavras SVO e uma tonalidade muito forte, também um caráter isolante, não existe morfologia derivacional nem flexional, e por isso que elas eram consideradas parte da família chinesa, da família sino-tibetana. Existem também algumas outras pequenas famílias linguísticas bem isoladas no norte da Ásia, como a família Chukotko-Kamchatka, a língua Nivik, a língua Yukagir, a língua Ket. Essas línguas são tipicamente classificadas pelo termo genérico de paleossiberianas, não indicam uma origem comum, meramente são línguas faladas pela região da Sibéria, não tem uma classificação geral aceita, são línguas isoladas, muito provavelmente. Tem também o Ainu, que pode ser considerado uma língua paleossiberiana, mas é falado no norte do Japão, na ilha de Hokkaido, por uma população de, pelo menos originalmente, tinha uma aparência bem diferente dos orientais típicos. Os homens tinham barbas muito grossas, eles pareciam mais caucasoides. É provavelmente uma população original, bastante antiga, do Extremo Oriente, que sobreviveu só nessa região, nessa etnia Ainu. E tem também essa etnia bastante misteriosa dos andamaneses, que moram no arquipélago andamanês, nas ilhas andamanesas, que pertencem à Índia, mas fica bem perto da costa da Birmânia e da Tailândia. Eu tenho um vídeo específico sobre essa etnia, chama Quem são os Andamaneses. Vocês são convidados a assistir esse vídeo, porque é bem interessante mesmo saber desse grupo étnico, que é virtualmente um capítulo à parte na história da humanidade. Indo para a descrição específica das línguas, a gente começa com as línguas sino-tibetanas. Aqui a gente foca nesse mapa nas línguas siníticas ou chinesas, são as línguas que derivam do antigo chinês. A civilização chinesa começou com a agricultura no nordeste do que é a China atualmente, há cerca de
4, 5 mil anos. Os chineses, há cerca de 3 mil e poucos anos, desenvolveram seu sistema de escrita primeiro, justamente nessa região onde é Pequim hoje, ao norte de Nanquim, entre Nanquim e Pequim. E a partir daí eles foram colonizando toda essa região, se expandindo rumo ao sul, o sul da China, que não era originalmente chinês e foi eventualmente sendo incorporado pela China com o passar dos séculos. O chinês clássico, né, pelo menos a versão coloquial do que a gente conhece como chinês clássico, foi sendo levado para o sul da China, para o sudeste da China, há mais de 2 mil anos, e nessas regiões a língua chinesa se desenvolveu de maneira separada da região do Nordeste, da língua do Nordeste da China, que veio a ser conhecida como mandarim, ou Putonghua, é a língua comum da China, também conhecida como Beifanhua, língua do Norte, que por ser a língua de Nanquim e de Pequim, que foram historicamente os centros políticos da China, Tianjin também, sempre foi a língua de maior prestígio e que ditou o chinês literário, o padrão literário do chinês. Com as navegações europeias, a região onde se fala o Yuan, você vê aí no extremo sul da China, passou a ser muito importante pelo contato marítimo com os portugueses e depois com outros europeus. E esse dialeto Yuan, na verdade essa língua Yuan, que é derivada do chinês antigo, cujo dialeto mais importante é o cantonês, né? Observe então que o cantonês não é um nome adequado realmente para a língua, o cantonês é um dialeto da língua Yuan. Mas na prática todo mundo chama essa língua Yuan de cantonês mesmo. Predomina na região de Cantão, geralmente Quanzhou ou Quantum, que os portugueses adaptaram para Cantão, e com o estabelecimento de Macau e Hong Kong virou uma língua muito importante também, que teve sua expressão literária nesses séculos 16 e 17, em parte por causa do florescimento comercial, do contato comercial com os europeus. E até hoje é a única língua regional da China que tem alguma expressão literária e alguma vitalidade que chega a equiparar o chinês mandarim oficial, especialmente pelo fato de Hong Kong ter permanecido independente da China por tantos séculos. O chinês é remotamente aparentado ao tibetano e ao birmanês e várias outras línguas dessa região ao longo do Himalaia, inclusive a língua do Butão, que é o Dzongkha, o birmanês, essa língua que a gente vê em azul, né, na fronteira entre a Birmânia e a Tailândia, que são os dialetos Karen, o grupo dialetal Karen, ou carênico. Aqui a gente vê os pronomes das principais línguas sino-tibetanas: chinês, cantonês, tibetano e birmanês. Uma característica típica do sistema pronominal sino-tibetano, que também pode ser vista em menor grau em outras línguas orientais, é a característica de marcar o plural dos pronomes com um morfema de plural separado mesmo. Então você vê que aí no caso, sem exceção, o plural dos pronomes é a mesma coisa que o singular, só que com um sufixo de plural adicionado ao pronome singular. No caso do chinês, mandarim, a gente tem man, né? Wo, eu, vira woman. Ni, men. Ta, men. Cantonês, no, dei. Nei, dei. Kui, dei. Tibetano, nga, cho, que era cho, com cho. Birmanês, nga, do, nin, do, thu, do, etc. Nos numerais a gente vê alguma similaridade realmente entre as várias línguas sino-tibetanas. Que não é muito fácil, porque realmente as palavras em tibetano e birmanês é difícil achar uma palavra que realmente é parecida com o chinês que não seja um empréstimo recente dessas línguas, do chinês nessas línguas. Especialmente o numeral 3, a gente vê aí, né, san, sam, sum, thon. Uma breve comparação do cantonês com o mandarim. A gente vê a frase eu não estou aqui, primeiro em cantonês, ngom hai nei do, ngo hai nei do, wo bu zai zhe li. Vê se são termos bastante diferentes nas duas línguas, mas a ordem das palavras é mais ou menos a mesma. Wo, ngo, né, eu. A negação verbal é bu em mandarim e em cantonês. Hai do cantonês é zai no mandarim e nei do é zhe li, aqui. Eu não estou aqui. Uma outra frase aqui, ngodei hai jungguo. Woman bu zai jungguo. Nós estamos ou não estamos, a negação está entre parênteses, na China. A negação é usada também para fazer perguntas em chinês. Você pode fazer uma pergunta repetindo o verbo negado. A gente tem aqui embaixo nei sikm sikung quantunghua. Você sabe ou não sabe falar cantonês? Em mandarim também, ni hui bu hui shuo quantunghua. Então é uma maneira de fazer perguntas
típica das línguas chinesas. Os interrogativos em cantonês e em mandarim, como em todas as línguas orientais, como na maioria das línguas do mundo, eles não são frontalizados como nas línguas europeias, eles ficam no lugar onde eles pertencem sintaticamente. A gente vê que é bem diferente o sistema de interrogativos em cantonês e no mandarim, quase totalmente diferente. Por exemplo, Lei Xiang Yu Matie, Ni Xiang Yao Shama. Você quer o quê? Em cantonês e em mandarim. Observa que o que aí está, é o objeto do verbo, então está depois do verbo, não está no começo da frase. O ramo tibeto-birmanês já é bem diferente das línguas chinesas, são línguas bem distantes, deve ter pelo menos uns 3.000 anos de evolução separada. O ramo tibetano tem cerca de 7 milhões de falantes e o tibetano padrão moderno tem pouco mais de 1.200.000 falantes. Existe também o Dzongkha, que é a língua oficial do Butão, também chamada de língua butanesa, com 640.000 falantes. E dentro do ramo tibeto-birmanês tem o ramo lolo-birmanês com 50 milhões de falantes, a maioria esmagadora dos quais fala o próprio birmanês, com mais de 30 milhões de falantes, seguido do complexo dialetal Karen, o carênico, que tem um total de 7 milhões de falantes. São línguas bem diferentes entre si, faladas na fronteira com a Tailândia e a Birmânia. Sintaticamente, o ramo sinítico das línguas sino-tibetanas é SVO, preposicional, e tem sintagma nominal determinante, adjetivo, nome. Então a gente tem aqui Naga Nanren Zai Shanghai Shala Naga Nuren Nego Yan Hai Shanghai Sajou Go No Yan. Esse homem matou uma mulher em Xangai. Na ordem aí você tem esse homem em Xangai matou aquela mulher, ou essa mulher. Já o ramo tibeto-birmanês é bem diferente, ele já é SOV, ou seja, o verbo é final. E tem posposições, então já muda bastante em relação ao ramo chinês. O sintagma nominal em birmanês é determinante, adjetivo, nome. Já em tibetano o nome vem primeiro, nome, depois o adjetivo e o determinante vem no final. Então a gente tem a primeira frase aí em birmanês. Daha Kima de Sahau, aquele grande livro, a ordem igual do inglês, para falar aquele livro grande. Já em tibetano o substantivo vem primeiro, depois vem o adjetivo, no final é que vem o determinante. Mi Yagpo Tintso, essas pessoas boas, ou seja, pessoa boa, essa é a marcação de plural, ocorre só no determinante, esse tso no final. Uma das características mais estranhas que eu já vi em qualquer língua do mundo é essa do tibetano, na qual a morfologia, o tibetano, o verbo tem uma forma da primeira pessoa, seja plural ou singular, e uma forma de segunda e terceira pessoa. Só que quando você faz uma pergunta binária, tipo, né, você está aqui ou não, cuja resposta vai ser sim ou não, e essa pergunta é direcionada a alguém da segunda pessoa, você tem que usar a morfologia, o verbo, a forma do verbo da primeira pessoa. Então a gente tem, por exemplo, aí, vamos ver frases, né? Nga pela yu. Yu é o verbo locativo da primeira pessoa. Eu estou no Tibete. Yin é o verbo identificativo da primeira pessoa. Eu sou Tashi. Meu nome é Tashi. Na segunda pessoa a gente tem Kerang pela du e Kerang Tashi re. Em vez de yu e yin, a gente tem du e re. Você está no Tibete e você é Tashi. Agora, se você fizer uma pergunta, você está no Tibete? Você não usa du. Você usa yin. Você usa yu. Kerang pela yupe. Esse P no final é uma partícula de interrogação. Mas o verbo, veja aí que está yu. Yu é a forma do eu estou, não do você está. Você está Kerang du. Mas quando você faz uma pergunta, você não fala Kerang du, você fala Kerang yu. E se você quer perguntar se você é Tashi, você não fala pergunta você é Tashi, você fala você sou Tashi, Kerang Tashi Yinpe. O verbo tibetano tem uma forma infinitiva terminada em wa. A gente vê aí o verbo drowa, verbo ir. No presente ele ganha gi, mais a forma locativa do verbo ser, que tem uma forma negativa entre parênteses aí depois. Então, na drogie, eu vou, eu estou indo, e a drogime, eu não vou, eu não estou indo. Kerang drogidu.
é você está indo, querang drog mindu é você não está indo. No futuro, eu coloquei aí o pronome do plural, da primeira pessoa do plural, nós, ngatso, para mostrar que mesmo no plural a forma de primeira pessoa ainda se aplica. Não tem uma forma de primeira pessoa plural e singular separada. A forma de primeira pessoa vale para o plural e para o singular. Ngatso drog yin. Então você vê que no futuro você usa, na verdade, o mesmo sufixo gi, mas o verbo auxiliar, a terminação do verbo é o verbo, a cópula nominal, a cópula identificadora que a gente viu na tela anterior, yin, ire. Ngatso drog yin, ou min, e querang drog ire ou drog mare. No passado, esse verbo específico é um verbo irregular, então o dro vira chin, e o sufixo é pa. Isso pa forma o passado, e daí você coloca também o yin, que é a cópula nominal. Nga chimpayin ou chimpamin. Querang chimpare ou chimpamare. Você foi, você não foi. Eu fui, eu não fui. Você foi, você não foi. Aqui a gente vê mais claramente a negação da cópula tibetana. Nga lhasa ye. Eu estou em Lhasa. Nga lhasa la me. Me é a negação de ye. Em birmanês, existe também uma forma básica do verbo, que é uma forma indicativa, que pode ser infinitiva ou presente, thoade, o verbo ir, ma thoabu, a negação é feita com uma partícula dupla, ma no começo e bu no final. Ma thoabu, eu não vou. O futuro é feito com me, o perfectivo no passado é feito com bi, e o progressivo é feito com neide. Thoa neide, eu estou indo. Em tibetano não se usam muito classificadores, mas em birmanês se usam, e a ordem geral é nome, numeral, quantificador. Ou seja, é bem diferente do chinês, onde você tem o numeral primeiro, o quantificador no meio e o nome no final. Então, em birmanês a gente fala Lu, Thon, Yao. Pessoa, 3 classificadores. 3 classificadores. O classificador vem depois. E aqui embaixo na tela a gente tem uma lista de classificadores mais comuns no birmanês. A gente vê que as categorias são mais ou menos parecidas com as categorias que a gente encontra no mandarim e no cantonês. A gente vê aqui agora em chinês e em cantonês que a ordem é diferente. San Ge Ren, 3 pessoas, ou San Go Yan em cantonês, e uma lista de classificadores bem usados, mais comumente usados abaixo. Uma diferença que o cantonês tem em relação ao mandarim é que o classificador pode ser usado sem nenhum quantificador. Ele pode ser usado solto, mais ou menos como um artigo definido, singular, do substantivo. E o classificador também pode ser usado como uma partícula possessiva. Koi Bun Tsiu é o livro dele. Isso é impossível em mandarim. O verbo em chinês, como na maioria das línguas orientais, e todas as línguas sino-tibetanas, não tem realmente uma conjugação em termos de pessoa e número. Eles têm meramente nem mesmo de tempo, eles têm partículas que vão sendo associadas ao verbo e vão dando as nuances de aspecto e tempo e algumas outras nuances. Negação também. Então, o verbo tsuo, que é fazer, é negado com bu. A maioria dos verbos é negada com bu antes. O perfectivo é com lã, a partícula mais usada. Lã é a palavra, na verdade, mais comum do chinês. Sendo a palavra mais comum do chinês, sendo o chinês a língua mais falada do mundo, lã é a palavra mais falada do mundo. Tá? Ela marca o aspecto perfectivo e algumas outras funções que ela tem na sintaxe chinesa. A negação do perfectivo é com mei antes do verbo, mei tsuo, não fiz. Tsuo che é o participativo, uma espécie também de gerúndio ou simultâneo. Tsuo kuo é o experiencial, esse kuo ele indica que você já passou pela experiência de fazer alguma coisa. Tipo, você já esteve na China, você já comeu essa comida alguma vez na sua vida. O futuro pode ser feito com hui, e o progressivo com a preposição tsai, que é estar em, estou em fazer, estou fazendo. No cantonês o sistema é similar. O perfectivo é marcado com tso, bem diferente do mandarim. O experiencial também existe, o ko. Existe um progressivo com kan. Tsiu é um aspecto durativo, uma ação de duração maior.
Ha é o inverso disso, um aspecto de ação breve. E também existe um aspecto habitual que no mandarim eu tenho com Hoi. Para fazer perguntas em cantonês e em chinês, a gente já viu que já pode colocar o verbo seguido do próprio verbo negado. E também pode colocar uma partícula de interrogação final se a questão for uma questão binária, do tipo sim ou não. Ni zai chung go ma, nei hai chung go ka, nin na le ya, nin na le la, queran yanak la yupe. São perguntas aí em chinês, cantonês, birmanês e tibetano. A gente vê que existem as partículas finais para questões. O birmanês é diferente, porque ele também não só tem o lá, que a gente vê aí para perguntas binárias, como também tem um lê, que é usado em perguntas abertas, que tem um interrogativo, né? Como em qual o seu nome? Nome belo kode lê. Além de ter a pergunta qual é o seu nome, ela tem um lê no final. Isso nas outras línguas não existe. O interrogativo exclui, a pergunta com o interrogativo aberto, ela exclui uma partícula de interrogação no final da frase. O sistema tonal das línguas sino-tibetanas é bem complexo, né? Especialmente no ramo chinês. A gente tem o mandarim com 4 tons, o cantonês com 6 tons. Existem algumas análises arcaicas e descartadas do cantonês que dão até 8 ou 9 tons ao cantonês. Isso é, na verdade, um exagero que é baseado na suposta mutação de tom de certas consoantes finais em algumas sílabas, que traria uma mudança de tom, mas isso não é mais considerado correto. O birmanês tem 4 tons, mas na verdade são 2 tons mesmo, e também ele tem um sistema... Os outros 2 tons seriam mais ou menos esse mesmo problema do cantonês, é mais ou menos, na verdade, uma adição de um fonema glotal no final da sílaba, não é bem um tom. E o tibetano também só tem 2 tons, mas na verdade é mais uma mudança de acentuação do que tom. É um pouco difícil de explicar, mas é um sistema bem já enfraquecido. Supõe-se que o antigo proto-sino tibetano não era uma língua tonal, e o chinês clássico também não era uma língua tonal. A tonalidade evoluiu provavelmente há menos de 3.000 anos atrás das línguas sino-tibetanas. Pulando aqui para o vietnamita, que das línguas fora da família sino-tibetana é a mais sino-tibetana. O Vietnã pertenceu à China por quase 1.000 anos, até o início da Idade Média. E isso teve uma influência brutal sobre a língua chinesa, sobre a língua vietnamita, né, que ficou bastante chinesa, ficou achinesada. Em vietnamita, o vietnamita tem assim, um sistema bem similar ao do chinês, embora o sintagma nominal seja diferente. Ela é SVO, como chinês, como cantonês, ela tem preposições. O sintagma nominal já é diferente, o nome vem no começo, o adjetivo vem depois e o determinante vem por último, tipicamente, embora hajam variações. O vietnamita tem entre 4 e 5 tons, dependendo da análise. O sintagma nominal com classificador a gente vê abaixo, exemplificando a posição do classificador no sintagma nominal. Ele pode vir no começo, ele pode vir logo depois do numeral 3, aí que a gente vê, né? Bakon Cholon. Existem uma série de outras regras, mas geralmente ele vem antes do substantivo, ao contrário do adjetivo. Então a gente pode dizer que o sintagma nominal em vietnamita é numeral, classificador, nome, adjetivo, determinante. E como em chinês e cantonês, ele também tem essas partículas de marcação de aspecto, como da, que é o aspecto perfeito, tan, que é progressivo, e se, que é futuro. Os numerais são bem diferentes do vietnamita. O vietnamita também tem uma série de numerais usada em paralelo a essa, que é tirada diretamente do chinês, e que soa quase idêntica ao do cantonês moderno. Mas a série de numerais nativos do vietnamita é essa aí: Mot, Hai, Ba, Ban, Nam, Sao, Pai, Tam, Chin, Mui, Cham. Cham é 100. Eu coloquei os caracteres arcaicos que o vietnamita até o século XVIII, XIX usava caracteres de origem chinesa. Eu coloquei, esses caracteres eram chamados de Chuno, que era a escrita vietnamita tradicional derivada do chinês, que foi abandonada porque realmente é extremamente complexa. Eu vou falar mais disso quando eu falar sobre a escrita em outro vídeo. Não vou detalhar muito a escrita das línguas asiáticas aqui, porque esse vídeo já está longo demais. No cambojano, que tecnicamente é um parente do vietnamita, mas evoluiu de maneira bastante diferente. Não teve influência chinesa tão forte. É uma língua SVO, como vietnamita, o substantivo é inicial, o sintagma nominal, é seguido pelo adjetivo e pelo determinante, NAD. Tem preposições, e curiosamente, para línguas do Extremo Oriente, do Sudeste Asiático, não tem tons.
Não existe tonalidade em cambojano. A gente vê o sintagma nominal em exemplo aí, Chke Thom Ni, cachorro grande esse, ou seja, esse cachorro grande. Sef por Thom Bei, 3 livros grandes, ou seja, livro grande 3. Os numerais em cambojano são interessantes porque tem uma base 5. A partir de 5 eles são recompostos com o numeral 5 mais outro numeral adicionado. Então, Muei, Pi, Pei, Puei, Pam. Daí Pram Muei, que é 6, é 5 mais 1. Assim por diante. 10 já é Dap. 20 também é Pei, já é um numeral novo. E a partir de 30 as dezenas são feitas de maneira cantonesa, de maneira chinesa, importado do chinês. Os nomes são importados do chinês antigo. A gente tem Samsep, que é quase igual ao cantonês Samsap. O tailandês já é tecnicamente uma outra família, mas assim como o vietnamita, o tailandês e o chinês evoluíram de maneira bastante coordenada. Talvez até o tailandês antigo tenha influenciado o chinês, existe uma teoria alternativa, né? Mas a visão geral é que o chinês influenciou bastante o tailandês, e por isso que, assim como o vietnamita, acabaram ficando similares. O tailandês também é SVO, tem preposições, o sintagma nominal é igual ao do vietnamita, no nome primeiro, depois o adjetivo, depois o determinante. E tonalmente tem 5 tons. O sintagma nominal em maior detalhes é geralmente nome, adjetivo, numeral, classificador e demonstrativo por último. Embora haja várias nuances e alternações aí, exceções para essa regra. Alguns exemplos aqui: Nok Sam Tua, pássaro 3, classificador. Sam Keo Nam, a gente tem aí um quantificador, né, que é copo, 3 copos d'água. Sam Keo Nam. Aliás, o sistema de classificadores das línguas orientais evoluiu a partir dessa lógica, que a gente vê aí em 3 copos d'água, né, uma palavra como copo ou medidor de água. Então você não pode falar 3 águas, você fala 3 copos d'água. Eventualmente essa mania de colocar um intermediário, uma quantificação, uma medição no meio, se espalhou para todos os substantivos da língua. Então você não fala 3 pessoas, você fala 3 indivíduos de pessoa. Você não fala 3 livros, você fala 3 edições desse livro, 3 cópias desse livro, uma coisa assim. Tudo virou uma quantificação, uma medição que não existia no chinês antigo, nem em várias línguas da Ásia antiga. Um exemplo aí de classificador com adjetivo, né? A gente tem Nansu Lem Kao, o livro velho. Classificador no meio, Kao no final, que é o adjetivo. Ban Lang Yai Sam Lang, 3 casas grandes. Ban Lang, ou só Ban, também pode ser casa. Ban. Yai é grande, Sam é 3 e Lang é o classificador para casas. Então, 3 casas grandes na verdade, casa grande, 3 classificadores. Eu estou aqui, Pom Yu Tini. Pom é o pronome de primeira pessoa masculino. O tailandês é bem curioso que tem um pronome de primeira pessoa masculino e um feminino. Nas outras pessoas não tem variação de gênero, geralmente. Mas na primeira pessoa tem. Pom é masculino e Chan é feminino. Pom Yutini, eu estou aqui. Chan Pen Kru, eu sou professora. O tailandês tem um verbo locativo yu e um verbo cópula nominal de identificação pen. Pom Kam Lang Lang Yu. A gente vê no verbo aí, eu estou estudando. Essa partida Kam Lang indica o aspecto progressivo, acompanhada do yu, que é o verbo progressivo, o verbo estativo, né? O verbo locativo do chinês, do tailandês, e o verbo lian no meio. Então, eu estou estudando. Pom lian passa tailel. Eu estudei tailandês. A gente tem aí eu estudar, língua tailandesa, e o léo no final indica perfectivo. Os numerais em tailandês e em Lao também. Eu estava olhando os numerais em Lao, é praticamente idêntico ao tailandês. O laociano é uma língua quase idêntica ao tailandês, muito parecida. A gente vê que 1 e 2 são próprios da língua, mas a partir de 3, de 3 a 10, elas são importados do chinês. Então, nesse aspecto, o tailandês é mais achinesado até que mesmo que o vietnamita. Então, a gente tem Nun, Som, Sam, Si, Ha, Hoc, Chet, Pait, Kao, Sip, que são essencialmente pronunciados como no cantonês moderno. Sen já é Roi, que é uma palavra
tipicamente tailandesa, e mil é pan. Pulando agora para as línguas já de uma natureza bem diferente, que são as línguas de origem norte-asiática, línguas que vieram do norte da China, aliás, da região que está ao norte da China. A gente tem o mongol, o coreano e o japonês. O mongol eu não vou falar muito, que é uma língua de tipologia mais centro-asiática, norte-asiática, não é bem oriental nesse aspecto. Então vou me concentrar aqui no coreano e no japonês, que tem uma origem, talvez, foi influenciada por formas de línguas do norte da Ásia, do mongol e tudo mais, tem alguma coisa a ver com o mongol e com o manchu, como eu já disse antes, mas são línguas já bastante orientalizadas. Essas são línguas diferentes porque o verbo é no final, são línguas SOV, ela tem posposições, bem diferente do chinês e do tailandês e vietnamita, e o sintagma nominal delas tipicamente é o substantivo no final, N no final, determinante no começo, adjetivo no meio, nome no final. E tem uma conjugação verbal, ao contrário das outras línguas que a gente viu até agora, praticamente não havia uma conjugação verbal com sufixos mesmo, com modificação do verbo, com morfologia. Essas línguas têm sim uma conjugação verbal que é típica também das línguas do norte da Ásia. Sintagma nominal, eu coloquei exemplos em coreano, ikanjip, em japonês, kono okinaie, e em mongol, enetom baishin, essa casa grande. Nas três línguas a gente tem primeiro o determinante, depois o adjetivo, no final o substantivo. O verbo em coreano é negado com mos. Então a gente tem nanan neolul bonda, eu vi você. Nanan neolul mos bonda, eu não vi você. Um exemplo de paradigma verbal: masidá, verbo beber, no infinitivo, no presente seria mashindá, e teria outras três formas, dependendo do grau de polidez, de formalidade. Tem formal não polido, informal não polido, informal polido e formal polido. Isso é o que caracteriza bastante o verbo coreano e também o verbo japonês. E não tem equivalente no chinês, nem tailandês, nem vietnamita. Os numerais em coreano, como a gente vai ver depois, também ocorrem no japonês, tem, e também ocorre no vietnamita, mas eu não mostrei os numerais de origem chinesa no vietnamita. Tem uma forma nativa coreana e tem os numerais que foram importados diretamente do chinês antigo e foram coreanizados. Então a gente tem Hana, Dul, Set, Net, Daseot, Yosot, Irgop, Yodel, Ahop, Yol, a série coreana nativa, e os numerais Il, I, Sam, Sa, O, Yuk, Chil, Par, Gu, Ship, que são os de origem chinesa. No japonês também existem graus de formalidade bastante marcados na língua. Então até os pronomes têm formas. Aqui eu coloquei uma versão bem simplificada, mas na verdade tem muito mais detalhe. Tem dezenas de pronomes diferentes em japonês. Ore seria a forma da primeira pessoa informal. O atashi é um pouco mais formal. Kimi é a segunda pessoa. Anata é a segunda pessoa mais formal. Aitsu e kare na terceira pessoa, mesma coisa. E os pronomes são pluralizados com o sufixo tati, que também pode ser usado em certos substantivos só em caso de ter uma necessidade de marcar o plural. A marcação de plural é bastante opcional em japonês. Uma frase aqui do exemplo de uma frase transitiva, uma oração transitiva: Neko wa sakana o taberu. Gatos comem peixes. Ou seja, neko wa, neko é gato, o a é a partícula que marca, na verdade, o tópico. Isso é uma classe que é diferente do nosso sujeito, né? Sakana o, esse o no final marca o objeto do verbo. E taberu é o verbo no começo da frase. Então a gente tem literalmente gato, peixe, come. Gato wa, peixe o, comer. Gatos comem peixes. E um sintagma nominal aqui, né? Kono okina sakana. Esse pequeno peixe, ou seja, esse peixe pequeno, esse peixinho. Aqui os sufixos de marcação de caso. No japonês a gente tem o ga, que pode ser sujeito transitivo ou intransitivo. A gente tem o tópico wa, que é um pouco diferente do sujeito, ele pode até ser uma palavra que tecnicamente ia ter vindo de objeto na frase.
a gente tem a forma de objeto direto, acusativo o genitivo no, marca posse, o dativo ni, que é para, o lativo e, que indica para no sentido de movimento para algum lugar, o ablativo cara, que indica a origem de um movimento, e o instrumental de, que indica com, por meio de. O verbo em japonês, como a gente já viu no coreano, tem variações bastante fortes de formalidade. Então, taberu é a forma mais informal, tabemasu é usado em situações mais formais. A negação do verbo japonês é feita geralmente com sufixos diferentes. Então, a forma informal é tabenai e a forma negativa formal é tabemasen. No passado, tabeta, tabemashita. No positivo e no negativo, tabenkata, tabemasen deshita. Existem sufixos derivacionais também, que fazem a voz passiva e a voz causativa em japonês. Então, taberareru é ser comido e tabesaseru é fazer alguém comer ou alimentar alguém. O japonês tem classificadores, como a maioria das línguas orientais. Eles podem ser colocados antes, daí precisa do no genitivo, que a gente já viu aí. Essa forma no genitivo então a gente fala 2 cachorros, é 2 classificador do cachorro, 2 dos cachorros. Esse hiki é o classificador para cachorro, ni é o numeral 2, inu é cachorro. Mas também pode colocar o numeral depois do classificador no final, que é a ordem igual do tailandês, do birmanês. Inu, ni, hiki. Daí não tem forma possessiva, não precisa colocar o no. Inu, ni, hiki, cachorro, 2, classificador. E os numerais em japonês, como em coreano, tem uma forma nativa, uma série nativa, e uma série derivada do chinês, já devidamente japonizada, né? Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, tou e sen é hyaku. E a forma de origem chinesa, ichi, ni, san, shi ou yon, ga, go, roku, shichi ou nana, hachi, ku ou kyu, ju.